Fala galera inscrito no nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria seja no seu coração nessa noite de hoje. Quero já agradecer pela sua vida, pelo seu sim que está aqui nessa noite de hoje conosco, abrindo as portas da sua casa, para juntos estarmos partilhando da graça de Deus, do testemunho, de tudo aquilo que Deus tem falado com cada um de nós. Quero já convidar você a interagir conosco, ir lá no Instagram, nos seguir, compartilhar cada vez mais para que juntos possamos avançar com o reino de Deus. Quero já dar boas-vindas ao nosso irmão Oscar. Seja bem-vindo, Oscar Locão, aqui na mesa do Caroço Podcast, nessa noite de hoje. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Imaculada e sempre Virgem Maria, a força de Sansão e a sabedoria de Salomão esteja no coração de cada um de vocês. Vai ser um dia maravilhoso, onde com certeza Deus falará muito ao seu coração. Obrigado, Gustavão, pelo convite aí, né? Podcast Kairós, bora, vamos para cima. Vamos para cima, aleluia, glória a Deus pelo seu sim, quero já agradecer, Deus abençoe. E o Kairos, um Kairos que é o tempo da graça de Deus em nossas vidas, mas antes vamos conversar um pouco sobre o tempo cronológico, como foi sua infância, sua juventude, até chegar aí na comunidade. Benção, me lembro a primeira vez que eu estive no Dunga, no PHN, isso daqui em 2010. A primeira pergunta que o Dunga fez, por que Oscar Locão? Todo mundo quer saber o porquê do Oscar Locão. Engraçado que o Oscar Locão ele não veio no mundão, né? Tem toda a história, todo o testemunho que a gente vai contar e tudo mais. Mas o Oscar Locão ele veio dentro da igreja. Naquela época um torpedo era 80 centavos, R$1, R$1,20 para mandar um torpedo. E a gente saindo para pregar, uma irmã falou assim, cara, em vez de você ficar gastando dinheiro, mandando mensagem por torpedo, vamos fazer um e-mail. E-mail você conversa com a galera pelo mundo todo aí, não paga nada, né? E aí vamos fazer um e-mail, Oscar de Jesus, já tinha, Oscar não sei o que lá, já tinha. E aí ela falou, seu jeito de pregar e tal, quando eu entrei na igreja, metidinha surfista, né? Nós éramos forrozeiros, tínhamos uma banda de forró universitário, chamava os Abombados. E ela falou assim, o seu jeito de se vestir, de falar, tal, é muito louco, né? Aí ela colocou oscarlocão@hotmail.com. Deu certo. Deu certo o e-mail. Engraçado que eu não sei o sobrenome da Luciana, né? Cara, é uma grande amiga, me ajudou muito no começo da caminhada, mas eu não sei o sobrenome dela. Eu acho que a Luciana nem imagina que o nome que ela deu para um e-mail lá atrás, estamos falando de 22, 21 anos atrás, se tornou Oscar Locão, que é hoje, né? Inclusive, uma vez nós estávamos no ENF, Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, e aí eu nunca vou me esquecer, o Luizinho, hoje diácono Luizinho, né, da Diocese de Santos, discípulo Domini, né, o Luizinho falou para mim assim, Oscar, a gente está conversando a respeito do seu nome. Eu falei, do meu nome? Aí ele falou, cara, você está saindo para pregar e tudo mais, né, então Oscar Locão não pega muito bem e tal, né, vamos ver da gente mudar o seu nome. Eu falei, mas você conhece a história do meu nome? E aí eu falei essa história, encheu o olho de lágrimas, eu falei, caramba, cara, eu não imaginava que era uma história tão simples como essa, eu achava que era um marketing e tudo mais, né? Na verdade, Oscar Locão, o nome, ele repele algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas, Oscar Locão, vou aprender o que esse cara, né? Vai embora da igreja. E atrai também outras pessoas que falam, Oscar Locão, isso é muito louco, meu, né? Principalmente, acho que a juventude. A juventude é uma barata. Nós estávamos falando do Dunga agora, né? Do Flavinho, da Canção Nova. Né? E a gente olha pro Dunga, né, cara? Pô, com a idade dele, pulando no palco, cantando, pregando, como jovem, espírito jovem. Isso daqui é bom demais. Eu tenho 44 anos, mas também estou mais jovem do que você, hein, cara? Quantos anos você tá, Gustavo? 28. 28, ó. 28 e 44, parece que é mais velho do que eu. Jovem e espírita. Andou com o pneu furado, galera. Louvado seja Deus. Tá certo. É isso daí, irmão. Eu vim de uma família simples, pobre, humilde, né? Os meus pais são nordestinos. Minha mãe, com 9 anos de idade, perdeu a mãe, e com 14 perdeu o pai. Vocês imaginam só uma mulher, criança, né, com 14 anos, já sem pai, sem mãe, no interior de Pernambuco, numa cidade pequena chamada Lagoa dos Gatos, né, passando dificuldades e tudo mais, com bastante irmãos. Veio para São Paulo para ganhar a vida dela, e aqui em São Paulo ela conheceu o meu pai, que se chamava João, trabalhava numa padaria, e a profissão do meu pai era lancheiro. Fazia coxinha, risole, bolinho de carne, esfirra, e aos domingos o meu pai colocava a máquina de frango na calçada da padaria. E pelo fato do meu pai assar frango, ele era conhecido como João dos Frangos. Cara, é a maior decepção da minha vida. Tinha o João da farmácia, tinha o João do mercado, tinha o João do açougue, mas o meu pai era do João dos Frangos, cara. E aí eu me lembro que a padaria era na frente da escola que eu estudava, né? Escola 28 de Julho. E aí naquela escola, cara,
todos os dias, quando eu saía, que eu via o meu pai, muitas das vezes eu me escondia para que meu pai não me visse. Os pais dos meus amigos andavam de terno, gravata bonita, alguns médicos, outros enfermeiros, outros professores. O meu pai andava de havaiana, calça suja, avental azul, escrito panificadora canoa, barba sempre para fazer. 100% analfabeto, e eu fui crescendo tendo vergonha do pai que eu tinha. Até que minha mãe começou a trabalhar junto com meu pai também, lá na padaria, fazendo as coxinhas junto com meu pai, e aos domingos o frango. E essa era a profissão deles, lancheiro. Fazia os salgados e tudo mais. Eu fui crescendo tendo vergonha deles. Afinal, os meus amigos andavam bem vestidos, tênis de marca, tinham carros, casa na praia, a gente não tinha nada, família bem simples, bem humilde. Mas aí até que um dia eu fui crescendo, tendo vergonha deles, mas aos 10 anos de idade eu já pedalava pelas ruas de São Caetano, entregando os salgados também nos bares, porque além deles fazerem na padaria, eles faziam os salgados em casa também para a gente vender nos barzinhos. E aos 14 anos de idade eu entrei numa escola chamada Senai, 560 alunos, Senai. Todos homens, e nós nos chamávamos pelo sobrenome. Eu era o Silvio e na minha turma tinha um jovem chamado Souza. A molecada de hoje não faria Senai, ou se faria, choraria para a mãe. Eu sou da época que você tinha que matar formiga a grito, bater continência, descer 4, 5 pontos de ônibus depois da sua casa, porque os caras pediam. A molecadinha de hoje aí talvez não aguentaria fazer o Senai. Hoje uma geraçãozinha mimizenta e tudo mais. Geração 2000? Big Brother, o cara comparou o cabelo do cara com uma peruca e o cara chorou em rede nacional. Nossa. Tem muitos chorando hoje. E aí nesse Senai eu conheci um jovem chamado Souza. E eram os 4 melhores amigos, eu, Souza, Nano e Leandrinho, que andávamos juntos no Senai. Até que um dia nós matamos aula, o portão da escola se fechou e no meio do mato o Souza tirou 4 sacolinhas do mercado, uma latinha de cola de sapateiro, despejou em cada sacolinha, nos ensinou a soprar e puxar aquela sacolinha. E com 14 anos de idade, através de um brother que se dizia meu amigo, eu fiz o uso da minha primeira droga, que foi a cola de sapateiro. Uma coisa que o Souza não me disse é que depois da cola eu ia experimentar a maconha, o álcool, a cocaína, o cigarro, e depois de alguns anos eu estaria dentro da minha casa fumando o famoso mesclado que é o crack com a maconha. 16 anos de idade, os meus pais se separaram. Meu pai era um adúltero, forrozeiro, gostava de mulherada. E minha mãe não aguentou mais o meu pai quando ela descobriu que ele saiu com uma pessoa da família. Então foi muita humilhação dentro de casa. Minha mãe se separa do meu pai, eu com 16 anos de idade, ficou mais fácil para esconder a droga dentro de casa. Estava no Senai ainda, me formando. E em 1997, com 17 anos de idade, eu montei uma banda de forró universitário. Era febre em São Paulo. O ano que eu nasci. Você nasceu em 1997, já fumava maconha quando o Gustavo estava nascendo, louvado seja Deus. E ali no forró universitário, a gente tinha tudo de graça, mulher de graça, comida de graça, droga de graça, bebida de graça. E quando eu me formei no Senai, em 1999, comecei a trabalhar de torneiro mecânico na primeira metalúrgica. E em 2001, meu irmão arrendou um bar. Era um bar triste, um bar... paredes amarelas, entrava um monte de cachaceiro, pinguço e tal. Era copo sujo, né? Era difícil demais. E era aquela coisa, cara, só entrava louco. E saía briga na mesa de sinuca, por causa de baralho, eu não gostava mais daquele ambiente. E o meu irmão falou, cara, trabalha na metalúrgica das 7 às 5 e toma conta do bar das 18 até umas 22, 23 horas mais ou menos. Era assim que eu fazia, trabalhava o dia inteiro na metalúrgica e à noite eu quem assumia o bar. Forrozeiro, transformamos aquele simples bar em um bar de surfista. Então colocamos as coisas do reggae atrás do balcão, a imagem de Bob Marley, e o nome do bar se chamava Chibalba, que significa nascido do inferno. A gente fechava no muro das casas o Arlock, que significa demônios, eu era o OCR. E aí naquele bar foi o meu fundo da fossa, cheguei a 56 quilos, pele e osso, já não tinha mais brilho no olhar, já não usava mais droga, era a droga quem me usava. E eu nunca vou me esquecer, na Copa de 2002, os jogos eram de madrugada, porque a Copa era no Japão. Então, a gente se drogava na madrugada, virava na metalúrgica, no bar à noite, aquela loucura. Até que fizemos uma reunião em casa para dividir despesas, eu, minha mãe e os meus 2 irmãos. E nessa reunião para dividir despesas, eu comecei a chorar. E minha mãe não entendeu nada, era só uma reunião para dividir despesa. E aí ela perguntou, por que você está chorando, filha? É só uma reunião para a gente dividir contas e tudo mais. E aí foi o dia mais triste da minha vida, Gustavo. O dia que eu olhei nos olhos da minha mãe, que veio do interior de Pernambuco, sem pai, sem mãe, 4ª série do Mobral, se matou atrás de um balcão de uma padaria. Eu olhei nos olhos dela e disse, eu estou chorando porque eu uso drogas e eu preciso da sua ajuda.
E quando eu falei para minha mãe que eu usava drogas e precisava da ajuda dela, minha mãe começou a ter um princípio de infarto, ela Até então tremia. ela não sabia ainda. Não sabia, ela suspeitava, as pessoas falavam. Mas mãe tem aquele coração, eu só vou aceitar ou acreditar no que vocês estão falando quando ele me falar. Né? Então eu chegava, a maconha é cagueta, né? Você chega de madrugada, o cheiro pelo corpo, pela roupa, a fome, a larica que dava, o olho vermelho e tudo mais. E nessa reunião eu comecei a chorar e falei para ela, eu uso droga, eu preciso da ajuda de vocês. Diferente de muitas mães, ela não me bateu, não me xingou, não me expulsou de casa, não me internou no hospital de louco. Minha mãe foi para o meu quarto, para o quarto dela, sentou na caminha dela, colocou a minha cabeça no colo dela. E minha mãe dizia, quando você usa drogas, qual que é a reação das drogas no seu corpo? Porque o dia que você chegar drogado em casa, a mamãe vai tentar te dar amor. Minha mãe chorava, acariciava a minha cabeça e dizia, quando você não tem dinheiro para comprar droga, qual que é a reação da abstinência no seu corpo? Porque o dia que você não tiver dinheiro para comprar droga, a mamãe vai tentar te dar amor. Ela saiu do mundo dela para entrar dentro do meu mundo, para me tirar do mundo das drogas. Né? E ali começou a intercessão da minha mãe. Eu vim descobrir que a Bíblia tem 150 salmos por causa dela. Porque naquele dia ela fez uma promessa para Deus, que ela rezaria, né, iria ler os 150 salmos da Bíblia, se Deus me tirasse daquela situação tenebrosa que eu estava vivendo. E ali começou a intercessão da minha mãe, só que a vontade que eu tinha de usar drogas era muito maior do que o desejo da minha mãe de eu parar. Até que um dia eu fui convidado para fazer um retiro de jovens de 3 dias, sexta, sábado e domingo. É por isso que eu gasto a minha vida pela juventude. Né? A gente está saindo desse podcast, vamos para uma missão ainda, e todos os dias, cada dia num grupo de jovens, num grupo de oração, cada dia numa igreja diferente. Né, o final de semana num estado diferente, numa cidade diferente, até dezembro a agenda lotada, né? O Senhor me deu a graça de estar em outros países, estivemos nos Estados Unidos, Bolívia, Espanha, né, Portugal, né? Agora em Pentecostes nós estaremos de novo em Lourdes, na França, Portugal, né, Fátima e Espanha, em Madrid, levando essa palavra, porque esse retiro de jovens mudou a minha história, esse retiro de jovens mudou a minha vida. Ali eu tive meu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Kairos. Ali foi o Kairos. E qual recado, assim, conselho você deixa para os jovens que muitas das vezes tá até na igreja, conhece ali, participa do grupo, das comunidades, mas tem essas amizades na escola, muitas das vezes, nos lugares, e acaba se conhecendo a droga para não entrar nesse caminho? A palavra diz que as más companhias, elas corrompem bons costumes. Não adianta, né? Paulo escreve ao Timóteo, 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da tua mocidade e busca com empenho a fé, a justiça e o temor com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Quer sair de um mundo desse daí, você precisa andar com boas companhias, com aquelas pessoas que te levam a Deus. Tenho viajado esse Brasil inteiro pregando Marcos 2, né? Os 4 homens que levaram o paralítico até a casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Né? Os verdadeiros amigos nos levam a Deus, não nos tira de Deus. Os verdadeiros amigos nos levam até o nosso Senhor Jesus Cristo, não para o mundão, naquilo que o mundo, né, nos oferece, querendo nos dizer que é algo bom, quando na verdade não é. Né? E ali começou a intercessão da minha mãe, até que eu cheguei nesse retiro de jovens, sexta, sábado e domingo, e nesse retiro de jovens o Senhor trabalhou comigo. Glória, aleluia. Ali foi um tempo maravilhoso, aonde numa oração de amorização, o pregador pediu para que a gente fechasse os olhos, baixasse a cabeça, e aí eu fiz uma oração dizendo, brother, se você existe, cabe dentro dessa caixinha. Ele disse que Jesus estava numa caixinha dourada. Eu falei, se você existe, cabe dentro dessa caixinha, então muda a minha vida. E ali eu comecei a chorar e tremer, não era um choro normal, era um retiro da renovação carismática, as pessoas vieram até eu, impuseram as mãos sobre a minha cabeça, começaram a orar em línguas estranhas que eu nunca havia escutado, e ali eu comecei a tremer e foi o meu encontro com Jesus. E Jesus, naquele abraço, com a cabeça baixa, os olhos fechados, imaginando o rosto de Jesus, Jesus me disse 2 coisas. A primeira, permiti que usasse droga dentro da minha casa, te provei que era um viciado. E a segunda coisa que Jesus me disse naquele abraço, a partir de hoje eu te chamo a ser um profeta e eu te liberto desse vício. Na sexta-feira, eu havia fumado maconha dentro do quarto, dentro do retiro, porque eu tinha as 3 malditas ilusões que toda pessoa que usa droga tem. Toda pessoa que usa droga, seja ela lícita ou ilícita, ela tem essas 3 ilusões. Eu não sou viciado, eu só uso de vez em quando e o dia que eu quiser parar, eu paro. Tinha trabalhado na metalúrgica o dia inteirinho, estava cansado, mas eu não conseguia dormir porque eu já era totalmente viciado por aquela maldita maconha. E olha que eu cantava,
legalize já, uma erva natural, não pode te prejudicar, gostava de Marcelo D2, Planet Hemp e tudo mais. Só que eu tinha essas 3 malditas ilusões. Não sou viciado, só uso de vez em quando. O dia que eu quiser parar, eu paro, mas eu precisava, Gustavo, ao menos abrir a janela do meu quarto e enrolar aquilo que a gente chamava de perna de grilo, que é um fininho, onde eu precisava dar um doisinho para o meu coração se acalmar, então eu conseguisse dormir. E naquela sexta-feira do retiro, as luzes apagadas, de repente um clarão, o irmão abre a mochila dentro do quarto, dentro do retiro, acende, né, de chave um baseado, rola, acende o baseado. Quando eu vi aquele clarão, aquilo me chamou a atenção. Travamos a porta do quarto com a beliche, as pessoas da igreja não conseguiam entrar dentro do quarto, né? A gente subiu numa outra beliche, abrimos a janela, demos um guspe na janela, acendia o baseado, apagava, tragava, soltava para fora da janela, puxando, não entrar para dentro do quarto. E quando eu terminei aquele baseado, eu dormi, aí chegou o sábado, foi a oração de perdão, na pregação de perdão. E nesse abraço Jesus falou: permiti que usasse droga dentro da minha casa, provei que era um viciado. Ali eu desabei e a segunda coisa que ele me disse foi muito forte. A partir de hoje eu te chamo a ser um profeta, eu te liberto desse vício. Acabou o sábado, acabou o domingo, fomos para o salão da igreja, eu pensei que eu ia chegar lá e pegar minha mochila e ir para minha casa, né? 120 jovens, 3 ônibus, 40 em cada, os ônibus encostam no salão da igreja. A gente desce do ônibus, demos as mãos, descemos as escadas do salão, as luzes todas apagadas, Ministério de Música cantando, está no céu, está no mar, na extensão do infinito, aquela alegria. Subimos em cima do palco e as luzes do salão se acenderam e, para nossa surpresa, no sábado eles tinham convidado os nossos pais. E falaram para os pais chamar tio, tia, vô, vó, amigos da rua. E eram 120 jovens, faz as contas você, pai, mãe, tio, tia, vô, vó, os amigos da rua, as pessoas da comunidade. Era muita gente naquele lugar. E o coordenador do grupo de jovens disse assim: alguém de vocês quer vir aqui para falar como que foi esse final de semana? 22 de setembro de 2002, o dia mais feliz da minha vida. Peguei o microfone na mão pela primeira vez. E quando eu olhei para o fundo do salão, minha mãe estava lá. Quando minha mãe me viu, os olhos dela começaram a brilhar. E eu olhando nos olhos da minha mãe, nunca havia chamado ela de mamãe. Para mim, mamãe era coisa de bobão, de careta, de nerds. E quando eu disse mamãe, ela começou a chorar. E eu disse: 8 anos no mundo das drogas, tendo vergonha da senhora porque não tem estudo, né? Fala de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito. Mas nesse final de semana eu senti um amor tão grande de Deus, onde Ele disse que Ele estava me libertando desse vício e me chamando a ser um profeta. A partir de hoje eu prometo fazer a senhora a mulher mais feliz do mundo, te dando amor, carinho, atenção, respeito. Eu nunca vou me esquecer. 22 anos já se passaram, mas a memória volta lá atrás, nesse 22 de setembro de 2002. Minha mãe se levantou, foi pedindo licença, saindo no meio da multidão, vindo até em mim e me deu um abraço. Quando minha mãe me deu um abraço, a única palavra que saía da minha boca era: mamãe me perdoa, mamãe me perdoa, mamãe me perdoa. E a única palavra que saía da boca da minha mãe era: calma, a mamãe está aqui, a mamãe te ama, e aquelas 1000 pessoas de pé aplaudindo aquela cena. Minha mãe é de 1950, Gustavo. 22 de setembro de 2002, minha mãe tinha 51 anos e ia fazer 52 em dezembro. Nós estamos no ano de 2025, abril de 2025. Né? Agora, minha mãe vai fazer 75 anos em dezembro. Minha mãe pernambucana andava rápido, falava alto e tudo mais, toda elétrica. Hoje, minha mãe já não anda mais rápido, minha mãe já não fala mais alto. E a cada dia que chega perto do aniversário dela, a única certeza que nós temos é que a cada aniversário está chegando cada vez mais perto de Papai do Céu precisar da minha mãe no céu. Como você falou, qual o conselho que você daria para uma pessoa que usa droga? Cara, sai dessa enquanto é tempo. Curte a tua mãe, curte o teu pai, enquanto eles estão vivos, porque o dia que eles se forem, já era, já não tem mais o que fazer. Né? É triste saber que hoje nós estamos diante de uma juventude que já não respeita mais pai e mãe, uma juventude que já não olha mais para eles, já não pede mais a bênção antes de sair de casa, não dão mais amor, não dão mais atenção, não tem mais paciência, mas vai chegar um dia que eles vão partir. Né? E eu espero em Deus que a galera que esteja em casa possa olhar para dentro de si e poder enxergar o amor que a mãe dá, que o pai dá, mesmo com todas as dificuldades. Né, e são os pais que Deus quis que a gente tivesse, precisamos honrá-los, né? Louvado seja Deus falando isso, porque nós também, como comunidade, também trabalhando com os jovens, estão encontrando bastante realidade, né, diante disso, realidade de drogas, homossexualismo,
e tudo mais, que hoje em dia tem aumentado cada vez mais no mundo, precisamos cuidar, né? Mas você falando assim, logo após esse Kairos, esse tempo da graça que adentrou em sua vida, como foi essa ingressão na igreja, esse engajamento, se logo você conseguiu mesmo se libertar, e as amizades do mundo, como que ficou? Hoje, o tema da minha pregação de hoje é 1 Timóteo 4,12, né? Ninguém te despreze por ser jovem. Pelo contrário, torna-te modelo no modo de falar, de viver, da santidade, da castidade, né? E quando eu entrei na igreja, tudo aquilo que aquele pregador pregou para mim, e eu senti no meu coração, eu falava, eu preciso ser igual aquele cara. E como Paulo dizia ser de meus imitadores, eu comecei a imitar algumas pessoas que eu olhava e via como exemplo, como pessoas que buscavam uma vida de santidade, né? E a primeira coisa que eu fiz antes de entrar na escolinha da renovação carismática para pregadores foi ser, hoje é animador, antigamente era comentarista da Santa Missa. Então eu comecei como comentarista da Santa Missa. Então eu estudava a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho para falar 10 segundos. Né? E ali veio o desejo de pregar a palavra, de fazer com que outros jovens tivessem o mesmo impacto com Jesus que eu tive. E aí eu comecei a ser chamado junto com a minha mãe para dar testemunho em grupos de jovens, grupos de oração. Todo encontro de casais tem um testemunho jovem, eu era sempre chamado também para dar testemunho. Né? E ali começou a missão de poder levar a palavra do Senhor. Né? Romanos 10, 17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir provém da pregação da palavra do Senhor. Né? E ali começou o meu ministério já em 2004, né? Mais ou menos. Lembro até hoje a primeira pregação, nosso corpo é templo do Espírito Santo, tema. Né? E aí eu nunca mais parei. E hoje é gastando a vida por esses jovens que, seduzidos por falsas amizades, né, também caem no mundo das drogas. E você falou algo interessante, porque antigamente nós éramos muito convidados a falar sobre drogas em escolas, em grupos de jovens, em retiros e tudo mais. Mas hoje o que mais tem pego esses jovens hoje, atraído eles também, além das drogas, né, é a homossexualidade desregrada. Então, hoje a gente vê muitos jovens perdidos, né, muitos jovens sem rumos, muitos jovens que eram de Deus, nascidos em berços católicos, jovens que os pais são ministros da Eucaristia, catequistas e tudo mais, mas perdidos por aquilo que o mundo tem nos influenciado, querendo nos seduzir e dizer que é bom. Né? E nós temos levado essa palavra, a palavra que cura, que liberta, que restaura na vida desses jovens. Cara. Eita, poder, né? Você falando assim, a gente vê quanto que Deus usa de você, né? Como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje você se imaginaria, você lá atrás, você olhando assim, como você começou e onde você já chegou, igual você comentou, de pregar para fora do país, onde Deus te levou? Interessante essa pergunta, porque eu sempre digo que Deus tem pressa. Né? É o tempo que vocês pregam, é o tempo do Kairos. Né? Deus tem pressa, cara. Aquele que mergulha nas Sagradas Escrituras, mergulha no catecismo da igreja, busca fundamento, né, dentro do magistério e tudo mais, quando ele sente esse amor, esse chamado a levar a palavra a tantos lugares. Cara, quando Deus pega, Deus tem pressa de transformar a vida das pessoas. Eu olhava lá atrás, via as pessoas pregando e falava, uau! Né, quero pregar também na minha rua, quero pregar também no meu bairro, quero pregar também na minha cidade, quero pregar também no meu estado, quero pregar também no meu país e quero levar a palavra também em outros lugares. E é interessante, porque a palavra tem poder, né? Tudo que Jesus, tudo quanto Deus fez, Deus só dizia, né? Ele não colocou a mão em nada, faça-se, faça-se, faça-se. Então a palavra tem poder. E é isso que eu vejo, 22 anos que eu lido com dependente químico. A maior tristeza do meu coração é quando eu chego numa AA ou no encontro de grupo de apoio e tudo mais, que os caras falam assim, boa noite, eu me chamo Oscar, né? Sou um doente em recuperação, estou limpo há 22 anos, 14 dias e tal. Isso mexe comigo porque a partir do momento que o cara fala, eu sou um doente, ele já está declarando a derrota dele. Isaías 53, a palavra diz que como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. E a palavra diz que ele ficou desfigurado no alto do madeiro, ao ponto que não havia beleza para atrair os nossos olhares, e que pelas tuas chagas nós fomos curados. Ei, irmão, se a palavra diz que pelas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo nós fomos curados, nós fomos sarados, eu preciso tomar posse desta palavra. Então nunca declare que você é um doente, que você é um derrotado.
né? Não, coloque palavras de vitória sobre a tua boca, coloca palavras, né, otimistas, positivas, mas tenha fé, acima de tudo. Existe um Deus que morreu por causa dos nossos pecados, né? É louco essa palavra, é forte, ela é poderosa. O que eu tenho encontrado hoje, jovens depressivos, jovens com crise de ansiedade. Eu sou de 1980. Anos 90 a gente brincava de bolinha de gude, pega-pega, né, peão, soltava pipa, né, Mega Drive, Nintendo, andávamos em 5, 6 numa bicicleta. Hoje a molecada com 14 anos de idade já frequentando consultórios de psicólogos porque estão com crise de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos de suicídio, sem nenhuma conta de água para pagar, nenhuma conta de luz, com internet no celular e tudo mais. Então é uma outra geração. Sim. Né? E você falando isso, eu convivo muito também no meu trabalho, nos jovens, com pessoas que usam drogas e não conseguem sair desse mundo, né, dessas amizades. E hoje mesmo teve um conhecido nosso muito antigo de infância, até se suicidou, era homossexual também, foi embora da cidade. Eu recebi essa notícia e realmente mexe com a gente, como a gente pode lutar para isso cada vez mais, para não deixar chegar a esse ponto da depressão e suicídio. E é aí que fica a pergunta, né, Gustavo? Aonde a gente estava? Porque é fácil falar de Deus dentro da igreja, é fácil falar de Deus dentro de um grupo de jovens, é fácil falar de Deus dentro de um grupo de oração, né? É pescar dentro do aquário, é muito fácil. Mas aonde que a gente estava, que a gente deixou esse cara tirar a própria vida dele e não falou para ele que existia vida, que existia Jesus, que a vida dele tinha jeito com Jesus? É isso que eu me cobro quando a gente vê alguns atentados, algumas coisas que acontecem nas escolas. É fácil a gente falar, foi o pai, a mãe que não deu educação, né? O jovem matou, o jovem se matou. Mas aonde que eu estava? Né? Eu acho que essa nossa autorresponsabilidade que precisa cair dentro de nós. Né? Falarmos de Deus aonde Ele não é falado, aonde as pessoas não o conhecem ainda. Né? Eu tive a experiência de, por 2 vezes, pisar em Portugal e na Espanha. Estados Unidos é fogo alto, jovens, avivamento puro, poder, glória e tal. Mas você pega lá em Portugal, as igrejas virando bar, virando boteco, né? Templos enormes vazios, as pessoas, mais de 1 bilhão de euros gasto com bruxaria e tudo mais. Né? Então você vê aonde que falta, aonde que nós estamos. Né? Porque em um lugar, né, onde deveria ser tão fervoroso o catolicismo, as pessoas não querem mais saber de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo que ele mexeu demais comigo. No vídeo o cara falava, você conhece Jesus? Não. Já ouviu falar de Jesus? Não. Para várias pessoas. Né? E aonde nós estamos errando, cara? Aonde e por que a palavra não tem chegado a tantos corações como esse desse jovem que se suicidou? E é essa que fica a pergunta, quando as pessoas fazem, eu rezo o terço todos os dias, 6 horas da manhã pelo meu canal no Instagram. @OscarLocão, em outubro agora vai fazer 5 anos que a gente reza o terço todos os dias. Louvado seja Deus. Né? Mas aí que está. A gente reza o terço todos os dias, fazendo com que a palavra possa chegar em tantos corações de pessoas que ainda não o conhecem, né? Pessoas que ainda não sentiram o teu amor, pessoas que nunca ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito pouco ainda o que a gente faz por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Nós fizemos uma camiseta agora, nós temos vários tipos de camiseta e tal, cada semana a gente lança uma camiseta diferente. E uma das camisetas que nós lançamos agora é como dar metade para aquele que me deu tudo. Né? Não tem como dar metade para aquele que me deu tudo. Jeremias 48:10. A palavra diz, maldito todo aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, nas coxas. Se for para fazer, tem que ser o melhor. Com amor, né? Com amor, e o melhor. Né? O melhor testemunho, o melhor podcast, melhor ministração, melhor celebração da Santa Missa, melhor pregação, melhor intercessão, melhor louvor. Né? A palavra diz que o Senhor gostaria de chegar aqui na terra e que o fogo já tivesse aceso. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Né? Que possamos ser verdadeiros adoradores, Gustavo. Amém. Glória a Deus. E a gente já se encaminhando, vamos falar um pouco de coisa boa, de família, como que vê sua esposa, suas crianças. Bora. Isso é o que eu gosto de falar. Né? Eu vejo amigos meus, pregadores e tal, que eles falam, já matei, já roubei, já fiz tanta coisa. Não. Eu cheguei no fundo da fossa com 56 quilos, mas o que edifica a vida dos outros hoje é quem eu sou, né?
Então, casado, pai de 3 filhos, Maria Clara, 10 anos, Rafa, 7, Mariana, 4. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Eu falei, é nós, né? 3 filhos lindos, para a honra e glória do Senhor, né? 22 anos de caminhada, levando a palavra, e ver os nossos filhos hoje, junto com a gente na comunidade, né? Há 3 anos e meio, nós estamos com uma comunidade chamada Loucos por Jesus. Para ser de Jesus tem que ser louco. Espero louco, encontrar alguns loucos aí também nessa comunidade cairosa aí. Então aí você falando assim, e como que fica no seu coração ter que deixar a criança, família, casa e ir à missão, né? Essa eu acho que é a grande maior dificuldade do missionário. Muitas vezes deixa até mesmo doente ou algo assim, mas tem certeza que Deus está cuidando. Mas o coração de pai? É louco porque existe um chamado. É isso que os membros da comunidade eles precisam entender, né? Aquele que quiser ser de Jesus não é uma obrigação, é um convite. Mas ele nos ensina, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, né? Eu me lembro quando eu fui pedir hoje minha esposa em namoro, eu disse para ela, eu já prego a palavra, você nunca vai ser mais importante do que Jesus na minha vida. E ela falou assim, eu sempre desejei um homem de Deus para a minha vida. Nos casamos. E eu falei assim, quando nós tivermos filhos, os nossos filhos nunca serão mais importantes do que Deus na minha vida, né? E aí, quando eu ouço uma pergunta como essa, como que é sair de casa, deixar os filhos, se não for chamado, não aguenta. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, agora foram 20 dias, 3 estados, Filadélfia, né, Carolina do Sul e Massachusetts. No 17º dia, eu tive um burnout, um esgotamento físico, um esgotamento espiritual, o braço formigava, saudade da família, saudade de casa. Mas eu volto a dizer a respeito do chamado. Quando você tem um chamado, e o meu chamado é esse, o meu chamado é o ID, né? Quando você tem um chamado a levar a palavra, a fazer com que pessoas também sejam impactadas pelo poder da Sagrada Escritura, pelo poder da palavra que cura, que liberta. O amor que você tem de ver um jovem com o olho ofuscado, de repente esse olho voltar a brilhar, supre toda a saudade que você tem da família, dos filhos, deixando eles em casa. E claro, quando nós estamos com ele é a maior festa, né? É a maior bagunça. Mariana de 4 anos, figuraça, né? Rafa de 7, esses dias nós compramos alguns objetos litúrgicos de madeira, e o Rafa com 7 anos está celebrando algumas missas em casa. Glória, Né? É muito legal, cara. O menino começando a aprender a ler, já imitando, né, o padre e tudo mais. Maria Clara buscando o Senhor no Kids, lá na nossa comunidade. É tremendo, né? A palavra diz no livro de Provérbios, educai os teus filhos no caminho em que devam andar, e quando estiverem velhos, jamais se desviarão deles. Amém. Então, essa é a nossa missão. Amém. E a última perguntas assim qual a maior dificuldade você encontrou na Europa, nos países, para pregar? E também um ponto positivo, uma alegria que você vivenciou lá. Cara, você estar em um outro país sem nenhum euro no bolso é a coisa mais linda do mundo. Né? Você fala, obrigado, Senhor. Né? Das 6 vezes que eu pisei nos Estados Unidos sem nenhum dólar, andar na Times Square, Nova York, em tantos lugares. Né? Isso daqui é mó barato, você vê aonde você chegou no fundo da fossa e aonde Deus te colocou, somente você tendo desejo de buscar almas para o Senhor. Né? Então, Estados Unidos, fervoroso, muito massa. Agora, na Europa, a maior dificuldade, né, é você injetar Jesus em corações fechados. A vontade que você tenha de abrir o cérebro da galera e enfiar Jesus lá dentro, porque é um povo frio, né? Mas existe uma esperança. E é algo que eu tenho para deixar para a galera que está em casa nos assistindo hoje. Nós somos enganados o tempo inteiro. O tempo inteiro nós fomos crescendo, as pessoas dizendo que a esperança é a última que morre. Mas, na verdade, isso é uma mentira. Porque a esperança não é a última que morre, a esperança já morreu. Mas ao 3º dia ela ressuscitou. A esperança tem um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por mais que o Senhor tenha nos levado a países, a lugares onde existem corações frios, nós não vamos desistir de que assim como o meu coração um dia era empedrado, não chorava, não queria saber do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez alguém abriu meu coração, quebrou e permitiu que Jesus entrasse. Quando ele entrou, transformou a minha vida. Então jamais perca a tua esperança, pelo contrário. Coloca a tua esperança no Senhor, deposita nele, ele é a rocha firme.
né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E no Brasil, qual é a maior dificuldade que você já passou? Tem certeza que já pregou, você já passou por isso, pregando talvez com um bispo, alguma autoridade, um padre sentado ali na primeira carteira, ou também algumas dificuldades como pobreza, algo assim que você vivenciou que mexeu ali como ser humano? Cara, eu tenho um curso para pregadores com 25 aulas. É para aquele cara que nunca abriu a Bíblia na vida dele, mas para aquele cara que também já prega. E nesse curso, 25 aulas é muito conteúdo. Então, introdução, desenvolvimento, peroração, conclusão, catecismo da igreja, temperamentos. Eu falo para a galera diante de uma pergunta como essa: se você estudar esse livro sagrado e mergulhar e ficar bom também no catecismo da igreja, pode ter um bispo, pode ter o papa na tua frente. Se você estiver fundamentado na palavra do Senhor, no catecismo da igreja, no magistério, cara, não tem medo, vai para cima com força. Agora a dificuldade, cara. João 16:33, a palavra diz: no mundo vós haveis de ter aflições, tribulações, angústias, dores, sofrimento. Volto a falar o que Jesus diz nos evangelhos: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e me siga. Seguir Jesus tem cruz para carregar, passamos muita dificuldade, né? Nós estamos ainda vivendo nos dias de hoje um momento também de deserto, financeiramente falando, mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Eclesiástico 2:1, a palavra diz: se entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na fé e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Eclesiástico 2:5 diz que o ouro e a prata são provados no fogo. As dificuldades é aquilo que nos leva a Deus e faz com que a gente supere todos os obstáculos e desafios, né? Pelo contrário, um cristão que olha e fala assim: ah, cara, não tenho dificuldade não tenho cruz pesada não para carregar, na minha vida é só alegria e tudo mais, desconfia desse chamado, né? Porque se Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, nós também somos o tempo inteiro, né? Levados ao deserto para também sermos tentados pelo demônio. Amém. E vamos falar um pouco da sua comunidade, como foi esse chamado, sua fundação, e também se você puder deixar um recado, um conselho para quem está discernindo e vivendo assim da providência, né? E o ID, evangelizando, sem trabalhar, vou colocar assim, chamado de vida. Sim. Na pandemia, né, lockdown, tudo fechado, igreja, restaurante, né, grupos de jovens, grupos de oração, tudo fechado no lockdown, na pandemia, mas o céu estava aberto. E aí a gente pegou um celular como esse daqui, cara. Tem muitos caras que falam assim: Oscar, meu fundador não deixou pregar, meu coordenador do grupo de oração não deixou pregar, meu coordenador do grupo de jovens não deixou pregar. Cara, pega o teu celular, que é teu, você pagou, os teus pais te deram, abre a câmera dele e vai para cima com força e faz essa palavra chegar em tantos corações que ainda não conhecem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. No lockdown, tudo fechado, começamos a rezar o terço todos os dias, 6 horas da manhã. Nossa Senhora colocou no meu coração no dia 12 de outubro de 2020. No dia 13 eu coloquei no Instagram: quem topa rezar o terço todos os dias? E no dia 14 foi o primeiro dia que nós rezamos o terço e nunca mais paramos, ininterrupto. Natal, Ano Novo, feriado, aonde a gente está na missão, 6 horas da manhã, independente do horário que eu vá chegar em casa, hoje mesmo nós vamos chegar muito mais do que meia-noite, né? São 2 horas e pouco de Jacareí, de São José até lá em casa, em São Caetano, mas 6 horas da manhã o Instagram está aberto. E aí aos sábados a gente começou a fazer um louvor, minha esposa grávida da Mariana, né, num apartamento de 1 metro de largura, o terraço, né, nós ligávamos a câmera do celular, fazíamos 2, 3 músicas de louvor, minha esposa é ministra de louvor, nós cantávamos alguma música, invocávamos o Espírito Santo e pregávamos a poderosa palavra do Senhor. E aí quando a pandemia foi terminando, que as igrejas começaram a voltar a ser abertas com as máscaras e tudo, Deus nos chamou para águas mais profundas, né? Eu sempre tive o desejo de não parar, né, 20 para as 10 e ter que arrumar uns instrumentos, fechar a igreja e ir para sua casa, né? O Senhor sempre colocava no meu coração a vida fraterna. E aí nós entendemos o propósito de Deus e desse chamado que Ele tinha para cada um de nós. E aí alugamos, dentro da pandemia ainda, uma casa de R$ 4.800 de aluguel, num lockdown
fechado. Loucura, né? R$ 4.800, cara, você sendo missionário, sem ser CLT, sem ter um salário ali por mês, mas quando é chamado, irmão, entramos dentro dessa casa, R$ 4.800 de aluguel, fora água, luz, telefone, internet, despesa e tudo mais, uma renda, um fixo aí de mais ou menos R$ 6.500, R$ 7.000 por mês, e entramos dentro dessa casa, né? Nós moramos em cima e embaixo é uma garagem, cabia 20 cadeiras, eu fiz um movimento no Instagram, e nós ganhamos 60 cadeiras, colocamos o nome das pessoas que doaram cada cadeira, né? Colocamos o nomezinho delas, mas só cabia 20, mas é aí que está a visão que eu falava lá atrás. Eu já olhava para aquela comunidade e já enxergava algo além. É como vocês estão vivendo. Poxa, cabia 70, cabia 130, agora nós estamos levantando paredes para caber mais ou menos 300. Isso daqui é visão, né? E a profecia de Joel diz isso, né? Os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos sonharão. É para ser o contrário, né? O ancião já está velho, então eu vou ter visão. E os jovens que sonham. Mas a palavra vai de desencontro. A palavra diz que os jovens terão visão e os anciãos sonharão. Eu tinha já a visão de um lugar muito maior do que aquele, só cabiam 20 cadeiras, mas eu pedi 60. Né? Com um ano mais ou menos de caminhada, pedimos mais um pedaço do salão. E agora, há um mês atrás, nós pedimos mais um pedaço e já cabe 80, 90 cadeiras. Então fizemos mais um movimento agora, 10 dias atrás, ganhamos mais 20 cadeiras, né? Então nós já estamos cada vez mais crescendo e tudo mais. E a missão está aí, firme e forte. O nosso grupo de oração acontece às sextas-feiras. O grupo é das 8 às 10, mas as pessoas não vão embora antes da meia-noite. Né? A gente comprou uma chapa e a gente faz pastel, a gente faz um monte de coisa lá. E acaba o grupo de oração, tem aquela vivência fraterna que eu sentia falta nos grupos de oração quando eu estava na Renovação Carismática Católica. Amo este movimento, essas 3 letras RCC não correm, elas tiram racha nas minhas veias, né? Mas Deus nos chamou para águas mais profundas e há 3 anos e meio nós estamos com uma comunidade de vida chamada Loucos por Jesus. Então termina às 10, mas ninguém vai embora, a gente faz a vivência fraterna, come um lanche, conversa, partilha, né, tira foto, tem a resenha, e umas meia-noite, as pessoas começam a ir embora, meia-noite e meia, tem vezes que 1h da manhã a gente está conversando, estamos vivendo algo surreal. Eu costumo dizer que o Atos 2:42 chegou na comunidade Loucos por Jesus, onde nós partilhamos a fração do pão, onde nós partilhamos o alimento, onde nós partilhamos a palavra, onde ali a gente se fortalece um com o testemunho do outro, com a ajuda do outro, e isso tem nos fortalecido, né? E esse é o grande lance e a diferença que eu vejo de um grupo de oração, né, para uma comunidade de vida, esse momento fraterno que a gente pode ter com a palavra, com os irmãos e tudo mais, né? E é esse o desejo que eu tinha no meu coração, né, há alguns anos atrás, e agora o Senhor fez com que se tornasse realidade. Parabéns pelo seu sim, por deixar ser usado por Deus, por pesar e Deus colocar o chão, né, como a gente costuma dizer. Assim tem acontecido também na nossa comunidade, então a gente entende muito essa realidade. E para nós já irmos encerrando, se quiser falar de algum encontro que terá, suas redes sociais, fica à vontade. Cara, para vocês acharem o Oscar Locão é fácil demais. Em tudo é só você colocar Oscar Locão que nos encontra. Né? No Facebook, Oscar Locão, no Instagram, Oscar Locão, no YouTube, Oscar Locão. Lembrando que o Locão é Locão com K. Oscar, L-O-K-A-O. Nós fazemos 4 retiros por ano. Fizemos agora o Let's Go, em março, um encontro só para mulheres. Em junho agora nós vamos fazer o Let's Go Friday, um encontro só para homens. Em agosto nós vamos fazer um encontro de casais. Em outubro, para comemorar, né, o ano de aniversário do nosso Santo Terço ao vivo, nós fazemos outro retiro. E esse ano será pertinho de vocês. Aqui estaremos na cidade de Arujá, 15 minutos da paróquia do Padre Juvi. Né, vai ser tremendo, louvado seja Deus. E aí é isso daí. O dia que vocês quiserem partilhar, entra lá nos Carlocão, manda um direct. Esse é algo que o Senhor colocou no meu coração, a gente poder responder todo mundo. Pode ser que demore um pouco, é muitas mensagens todos os dias, né? Mas a gente não deixa de responder nenhuma pessoa, louvado seja Deus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu testemunho, por essa conversa, que eu costumo dizer que nós aqui do Carol, com quem vem aqui, com cada história, cada testemunho, eu quero agradecer pelo seu sim, por estar aqui conosco.
e que seja bem-vindo, que uma próxima possa vir pregar no grupo de oração também. Amém. Louvado seja Deus. Eu quem agradeço o carinho aí do podcast Kairos, que vocês possam fazer com que essa palavra adentre em tantas casas, tantos corações. Talvez hoje você está nos assistindo, não na sua casa, talvez no seu serviço, talvez no seu carro dirigindo. Mas, como eu disse, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir provém da pregação da palavra de Deus. Que você jamais perca esperança que existe um cabeludo que morreu por você no alto do madeiro. Né? Então, coloque a sua confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, permita que Ele invada o seu coração, né? Invada a sua alma, transforme a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Só por hoje, o amanhã é muito longe para nós, a gente só tem um dia que se chama hoje. Hoje para amar, perdoar, abraçar, hoje para viver, hoje para levar a poderosa palavra do Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Quero deixar aqui a lembrancinha do Kairos. Olha aí que benção. Possa tomar lá sua água benta e lembrar de nós lá na live de terça. Louvado seja Deus, glória a Deus. Todos os dias a gente reza o Santo Terço. No terceiro mistério a gente faz um fone com um cafezinho, né? Vamos tomar uma água agora no copinho da Kairos. Deus abençoe. Quero agradecer os patrocinadores, a Lari Personalizados, lá de Taubaté, que tem nos ajudado. Lá você encontra estampas de caneca, estampas de camiseta. É uma benção também, um casal que prega muito, avivado mesmo. Glória a Deus. Lari Personalizados no Instagram. E também agradecer o João Paulo, da comunidade de Ezequiel, que nos doou o bolo que vamos estar partilhando ali daqui a pouco, vendo essa vivência fraterna. E que Deus abençoe você, João Paulo, também. Muito obrigado. E muito obrigado, é isso. Quero já de antemão já agradecer você que está conosco todo esse ano aí. Agora no mês de maio completamos 1 ano de podcast e nós teremos grandes bênçãos aqui dando testemunho. Eduardo Oliveira, da comunidade Filho de João Batista, o Flavinho também, cantor. Então que você possa se programar, se organizar, que está bênção demais esse mês de maio aí, mês de Nossa Senhora de Fátima. Que Deus possa abençoar o seu sim e comemorar conosco 1 ano de Kairos Podcast. Eita glória. Aleluia. É isso? Muito obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado. Gustavo. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço. Valeu.